Bem-vindo, alunos, a mais um podcast com o nosso tema Desvendando a Primeira República. E hoje mergulharemos nas entranhas do poder durante esse período crucial da história brasileira. Vamos explorar as oligarquias rurais e o sistema de dominação que moldava a política da época. A Primeira República, também conhecida como República Velha, marcou uma fase de transição após o Império. Nesse contexto, as oligarquias rurais emergiram como os principais detentores do poder político. Mas exatamente o que eram essas oligarquias? As oligarquias rurais eram grupos de grandes proprietários de terra, principalmente nas regiões agrícolas do país, que exerciam um controle quase absoluto sobre a política local e nacional. Eles formavam uma elite poderosa, influenciando todas as esferas do governo, legislativo até o executivo. Mas como essas oligarquias mantinham seu domínio? Aqui onde entram o jogo dos conceitos do coronelismo, clientelismo e patrimonialismo. O coronelismo era uma prática na qual os grandes fazendeiros, conhecidos como coronéis, exerciam autoridade sobre uma região específica. Eles controlavam não apenas a terra, mas também as pessoas que viviam nela. Essa influência era mantida através de uma combinação de forças, coerção e favores políticos. Já o clientelismo, por sua vez, era uma forma de troca de favores entre os políticos e seus eleitores. Os líderes políticos das oligarquias ofereciam benefícios como empregos públicos, assistência social e até mesmo proteção legal em troca de apoio nas eleições. E isso criava uma relação de dependência entre os eleitores e os políticos, garantindo a continuidade do poder das oligarquias. Por fim, o patrimonialismo era uma característica fundamental do sistema político da Primeira República. Esse termo se refere à apropriação do Estado por parte das elites políticas, o que tratavam como seu próprio patrimônio pessoal. Os recursos políticos eram frequentemente utilizados em benefício próprio, em vez de serem investidos no desenvolvimento do país. Em resumo, a Primeira República foi marcada pelo domínio das oligarquias rurais que sustentavam através do coronelismo, do clientelismo e do patrimonialismo. Esse sistema de poder moldaram não apenas a política da época, mas também as estruturas sociais e econômicas do Brasil. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio do podcast Desvendando a Primeira República. Esperamos que tenha sido esclarecedor. Até a próxima! Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar o mesmo, prosseguir, com o mesmo assunto da semana passada, que é a Primeira República ou República Velha, que foi aí proclamada aí após a crise da monarquia aqui no Brasil, foi proclamada aí no dia 15 de novembro de 1889. E vamos agora falar a respeito do sistema político aí da Primeira República, que foi o que? A República Oligárquica, E terra, por favor, pedindo terras, o povo, Então, gente,
para a gente saber que significa república oligárquica, nós precisamos saber o que significa a palavra oligarquia, né? Então, a palavra oligarquia é um termo aí que deriva do grego, né? Oligarquia, que significa governo de poucos. E na política, uma oligarquia é um sistema de governo em que o poder está concentrado nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos ou famílias que pertencem à elite econômica, social ou política de uma sociedade. Então, esses poucos governantes ou oligarcas exercem aí o controle sobre as principais decisões políticas, econômicas, sociais do país. E muitas vezes em benefício próprio e detrimento aí do interesse da maioria, né? A maioria da população. Então, gente, no contexto aí da República do Brasil, falando da República Oligárquica, né? O conceito de oligarquia se aplicou de forma marcante durante esse período. E o país foi dominado por um sistema político em que o poder estava concentrado nas mãos de uma pequena elite, proprietários de terras, empresários e políticos influentes. Essas oligarquias regionais, especialmente em São Paulo e Minas, exerciam, né, claro, podemos dizer assim, um controle quase todo aí absoluto, né, sobre as instituições políticas do país. Então, sim, houve esse período aqui no Brasil que explicitamente, né, existiu, né, uma elite que dominava realmente a política econômica e dominava a política econômica, a política num contexto geral, né? E garantindo aí a perpetuação de seus interesses e privilégios, né? Então essa oligarquia, né? Essa política, esse governo de poucos, eles garantiam para si mesmo a perpetuação aí no poder, né? Não dando aí, vamos dizer, abertura para nenhum outro tipo de camada de sociedade para tentar, né, mudar alguma coisa na época, né? E então a prática aí, na prática, né, no caso, a República Oligárquica foi caracterizada por um governo em que as oligarquias regionais dominavam a cena política, controlando aí as eleições, os cargos políticos, né, os cargos públicos e as políticas também, né, da região. As políticas governamentais em benefício próprio, né? E os presidentes da República eram muitas vezes escolhidos de acordo com os interesses aí dessas oligarquias. E as decisões políticas eram tomadas visando preservar o status quo, né, e os privilégios dessas elites agrárias. No caso aí, a dominação era a elite que que dominava realmente, eram propriedades, proprietários de grandes, vastas terras, né, vastas, podemos dizer assim, uma quantidade de terra muito grande, né? Então eles conseguiam aí dominar a política dentro aí da sociedade brasileira. Então, portanto, aí no contexto da República Oligárquica no Brasil, o conceito de oligarquia manifestou-se na concentração do poder político nas mãos de uma elite restrita, em detrimento da participação e também da representação efetiva da maioria da população, né?
e essa concentração de poder contribuiu para a exclusão social e política de grande parte aí da sociedade brasileira, perpetuando as desigualdades e injustiças ao longo do período histórico, né, que perpetua até hoje, né, essa desigualdade social que existe no Brasil. Então, a República Oligárquica refere-se aí ao período da história do Brasil compreendido entre 1894 até 1930. E durante essa fase, o país foi dominado por um sistema político conhecido como política dos governadores. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí, na frente ali, essa política dos governadores, como que funcionava isso, né? Então, onde as oligarquias, né, elas exerciam aí um grande controle sobre a política nacional. E as oligarquias eram compostas por grupos de famílias poderosas, geralmente ligadas à elite agrária, que detinham um controle sobre as principais decisões políticas e econômicas aí do país, né? E a República Oligárquica ficou marcada pelo predomínio aí dos interesses das elites rurais, né? No caso, naquela época, o agronegócio, né? Com um modelo econômico baseado na monocultura e exportação, especialmente do café, né? Que o produto principal de exportação no Brasil, naquela época, era o café, né? O produto, a monocultura que era mais trabalhada aqui no Brasil era o café, né? Então, e pela exclusão política e social das classes populares e das regiões menos também desfavorecidas, né? Então, não só essa política oligárquica atingia a população, a maior parte da população que não tinha representação nenhuma, algumas regiões do Brasil também sentia falta também dessa participação que era restrita, né, a alguma camada, aí são algumas camadas aí da sociedade brasileira. Então essa transição que houve, né, do Império para a República, né, que ocorreu aí em 15 de novembro de 1889, quando o golpe militar liderado pelos líderes republicanos e militares insatisfeitos com o regime monárquico resultou aí na queda do imperador Dom Pedro II e também, né, na proclamação da República. O descontentamento com a monarquia estava relacionado em diversos fatores, como a crise econômica, pressão por reformas políticas e satisfação dos setores da sociedade, com a centralização do poder nas mãos do imperador. Então, muitos motivos, vários outros motivos, acabou que depondo aí, né, tirando o Dom Pedro II do poder, né, de imperador e chefe do Estado do Brasil, né? Então, gente, marcou o início então da história aí do Brasil, né, com a instauração do regime republicano, que prometia aí modernização, progresso e maior participação política para a população, né? Que no final não foi bem assim que ocorreu, né? Então, vou passar aqui o slide aqui para vocês. Então, durante o período da República Oligárquica, o Brasil foi governado por presidentes civis que mantinham uma estreita relação com as oligarquias regionais. O principal arranjo político desse período foi a política café com leite, né? em que as oligarquias paulistas, representadas pelos cafeicultores, e a mineira, representadas pelos pecuaristas, se revezavam no poder central, né? Como presidente, um
Uma vez eram os paulistas que ficavam no poder com o presidente paulista e no revezamento entrava um presidente mineiro para trocar. Então eles revezavam esse poder, né? Por isso que chamava política café com leite, né? Porque um pouco era o café, que era São Paulo, e um pouco era o leite, que era Minas Gerais, né? Então atendia aos interesses dessas elites regionais. Economicamente, o Brasil era dominado pela exportação de produtos primários, especialmente a exportação de produtos, especialmente o café, né? E que fortalecia aí o poder das oligarquias agrárias e mantinha aí, o país preso em uma economia dependente e pouco também diversificada. A política do café com leite foi um arranjo, né, político que marcou aí a República Oligárquica no Brasil, especialmente durante as primeiras décadas do século XX, e esse pacto político era baseado na alternância de poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, na presidência da República, representado respectivamente os cafeicultores e os pecuaristas dos dois lados, né? Então São Paulo era o maior produtor de café do país, enquanto Minas Gerais se destacava como um estado que possuía uma elite agrária poderosa e exercia influências políticas econômicas, né? Como se destacava, né, Minas Gerais pela criação de gado, né? E a política econômica em suas regiões, né, como a política do café com leite funcionava de maneira a garantir a estabilidade política ao permitir que essas duas potências regionais se revezavam no poder central. Então, o acordo consistia em apoiar candidatos à presidência que representassem aí os interesses das elites políticas e econômicas de São Paulo e Minas Gerais, alternando entre um presidente paulista e um presidente mineiro. O mandato presidencial, né, desses arranjos era possível devido à influência dessas possíveis aí influências dessas oligarquias regionais sobre o sistema político brasileiro, que lhe permitia aí controlar as eleições e os processos de tomada de decisão. Continuando falando aí a respeito da política do café com leite, então a política do café com leite visava principalmente preservar os interesses das elites agrárias desses dois estados, assegurando as suas demandas fossem atendidas pelo governo central. Isso incluía políticas econômicas favoráveis à agroexportação, como subsídios, incentivos fiscais para produtos de café e de leite, além da medida que visavam garantir a estabilidade política interna e o controle sobre a população menos desfavorecidas. No entanto, esse arranjo também contribuiu aí para a perpetuação das desigualdades sociais e regionais. E uma vez que excluída outras regiões do país, o processo político favorecia apenas os interesses das elites dominantes de São Paulo e Minas Gerais. A política do café com leite foi um reflexo da dinâmica de poder da República Oligárquica, em que os controles políticos eram exercidos por uma elite restrita em detrimento da participação e representação democrática da sociedade brasileira como um todo. Falando um pouco aí do tema aí, economia e sociedade, podemos aí falar, né, que durante o período da República Oligárquica, o Brasil, a economia do país era predominante agroexportadora, baseada na produção e exportação de produtos primários, especialmente o café, a borracha e o algodão.
especialmente e cultivando-os em larga escala, em grandes propriedades rurais, muitas vezes utilizando mão de obra escrava até a abolição da escravatura, né, em 1888. A produção agroexportadora do café, né, no Brasil era o maior produtor mundial de café durante o período da República Oligárquica, especialmente o estado de São Paulo. E a produção de café representava uma parcela significativa das exportações brasileiras, contribuindo de forma substancial para a economia do país. A borracha então, com a exploração da borracha, principalmente na região da Amazônia, também era uma atividade econômica importante durante esse período, que a borracha extraída das seringueiras era utilizada na fabricação de diversos produtos, como pneus, calçados e produtos industriais. O algodão é também o produto de exportação brasileira, né? Então a produção de algodão, principalmente nos estados do Nordeste, contribuía para a economia agroexportadora do Brasil. O algodão era exportado principalmente para as indústrias têxteis, para a Europa e também a norte-americana, né? A concentração de terras e riquezas e as relações sociais e econômicas da época eram marcadas pela uma profunda desigualdade e concentração de terras e riquezas nas mãos de uma pequena elite proprietária. E a estrutura fundiária do Brasil era caracterizada pela existência de latifúndios, né? Grandes propriedades de terras nas mãos de poucos proprietários, enquanto parte da população rural vivia em condições de pobreza e sem também acesso à terra. E essa concentração de terra, né, e riquezas contribuía para a perpetuação da desigualdade social e econômica no país, com as elites agrárias exercendo um controle quase absoluto sobre políticas e sobre política e a economia, além da mão de obra rural composta principalmente por trabalhadores sem terra e sem direitos trabalhistas. Era explorado de formas intensas e muitas vezes submetidos a condições de trabalhos degradantes. O impacto na sociedade, né? Então essa estrutura econômica e social gerava um profundo desequilíbrio na distribuição de renda e na qualidade de vida da população brasileira. A grande maioria da população vivia em condições de extrema pobreza, enquanto uma pequena elite desfrutava de privilégios e luxos e a falta de acesso à terra e aos recursos econômicos que perpetuava um ciclo de pobreza e exclusão social, contribuindo para a manutenção do poder nas mãos das elites dominantes. Então, gente, durante o período da República Oligárquica, a economia agroexportadora e a concentração de terras e riquezas nas mãos das elites foram caracterizadas e marcantes da sociedade brasileira, que contribuíram para a desigualdade social e econômica, para a exclusão de grande parte da população e dos benefícios aí do desenvolvimento econômico do país. Então, gente, dentro desse contexto todo da política oligárquica, existia uma política também que era chamada aí política dos governadores, né? Por quê? Para ter esse controle político dentro do país, necessitava de pessoas em cada local, né? Cada região aí do país, para poder fazer essa manipulação política. Então,
existia aí uma política que eles chamavam política dos governadores. Os governadores, que anteriormente eram as províncias, né, virou depois estados, né, da federação, que fazia esse tipo de manipulação política para que os candidatos de seus interesses ganhassem, né, as eleições. Então a política dos governadores foi uma estratégia política utilizada durante períodos da República Oligárquica no Brasil, que consistia de um acordo informal entre o presidente da República e os governadores dos estados. E essas práticas visavam manter o controle político sobre os estados, garantindo o apoio dos governadores e ao governo central em troca de autonomia, administração e seus respectivos estados, né? Então, basicamente, os presidentes da República, que geralmente eram escolhidos com o aval das oligarquias dominantes, concordavam em não interferir nas questões estaduais, deixando os governadores livres para administrar seus estados como eles desejavam, né? E desde que esses governadores apoiassem a política e os interesses do governo federal. E essa prática política era possível devido à influência das oligarquias regionais, onde o sistema político brasileiro que lhe permitia controlar as eleições e as instituições políticas em seus estados, né? Os governadores, por sua vez, mantinham o controle sobre a máquina administrativa estadual e as nomeações para os cargos políticos, que lhe conferiam aí um grande poder político e influência sobre a população local. A relação de troca de favores entre o governo federal e os governadores permitiu que a manutenção da estabilidade política e a preservação dos status quo, garantindo aí o domínio das oligarquias regionais sobre os seus respectivos estados. No entanto, também contribuía para a perpetuação da corrupção e do clientelismo e da falta de representação democrática, uma vez que os interesses da elite política prevaleciam sobre os interesses da população. A política dos governadores foi uma prática comum durante a República Oligárquica, que visava manter o controle político sobre os estados em troca de apoio do governo central. E essa estratégia contribuiu para a concentração do poder nas mãos da elite política e econômica e para que a exclusão da maioria da população no processo decisório no país. Então, a consolidação do modelo republicano federalista e a incidência, né, das oligarquias agrárias ao poder, das oligarquias agrárias ao poder, fez surgir aí um mais característico fenômeno social e político do período, o coronelismo, né? Coronelismo é um fenômeno do coronelismo, expressou em particularidades do desenvolvimento social e político do Brasil. E ele foi um resultado da coexistência das formas modernas de representação política, o sufrágio universal, né? O voto, e de uma estrutura fundiário arcaica baseada na grande propriedade rural. Então, o coronelismo se refere a um sistema político em que o poder era exercido por figuras chamadas de coronéis, que eram líderes locais, geralmente proprietários de grandes extensões de terra, e esses coronéis detinham um enorme poder político e econômico em suas regiões de influência.
controlando não apenas a política local, mas também a vida cotidiana da comunidade sobre a sua jurisdição. Os coronéis exerciam autoridade sobre os moradores da região, muitas vezes de forma autoritária, e garantiam a sua permanência no poder por meio do uso da violência e do nepotismo e do clientelismo. Então, como que eles mantinham esse poder, né? As pessoas comuns sempre votavam no que eles queriam. Existia o que? O voto de cabresto. Né? O que seria o voto de cabresto? É o controle do voto da população rural pelos coronéis. Ficou conhecido popularmente como voto de cabresto. Por meio de um voto de cabresto eram eleitos os chefes políticos locais municipais, regionais, estaduais e federal. E o governo central, né? Então a fraude e a corrupção e o favorecimento permeavam todo o processo eleitoral de todo o modo para deturpar a representação política. No âmbito municipal, os coronéis locais dependiam do governador para a obtenção de um auxílio financeiro para obras públicas e benfeitorias gerais. Daí a necessidade de apoiar e obter votos para a candidatura que determinada facção das oligarquias estaduais. As oligarquias estaduais também dependiam de voto para conquistarem ou assegurarem seu domínio político. Daí a necessidade da barganharem, né? Eles barganharem com os coronéis locais, semelhantes a condições de dependência política que se manifestava nas relações de governo federal com os governos estaduais. As rivalidades, lutas e conflitos armados entre os coronéis de pouco ou grande influência pertencente aí de diferentes oligarquias agrárias e eram comuns, fazendo da violência um componente constitutivo, né, e permanentemente do sistema de dominação política na República Velha. Então, sob a presidência de Campos Salles, que foi de 1898 a 1902, foi firmado o Pacto de Poder chamado Política dos Governadores, baseado em um compromisso político entre o governo federal e as oligarquias que governavam os estados, tendo por objetivo acabar com constantes instabilidades que caracterizava o sistema político federativo. A política dos governadores estabelecia os grupos políticos que governavam os estados e dariam irrestrito apoio ao presidente da República. Em contrapartida, o governo federal reconhecia a vitória nas eleições dos candidatos ao cargo de deputados federal pertencente aos grupos que o apoiavam. O governo federal tinha a prerrogativa de conceder o diploma de deputado federal, mesmo que o candidato fosse vitorioso nas eleições. Sem este documento, ele não poderia tomar posse e exercer a atividade política. Então, o controle sobre o processo de escolha dos representantes políticos a partir da fraude eleitoral impedia que os grupos de oposição chegassem ao poder. De forma geral, o governo federal firmava acordos com os grupos políticos que já tinham o poder e a participação. Daí diplomava
somente os candidatos da situação, garantindo-se que, desse modo, a perpetuação desses grupos no governo, com pouca ou nenhuma chance de chegar ao poder, por via eleitoral, e restava aos grupos da oposição juntar-se aos grupos políticos da situação. Então, a política dos governadores assegurou e reforçou o poder das oligarquias agrárias mais influentes do país. Os estados mais ricos da federação, como São Paulo e Minas Gerais, dispunham das mais prósperas economias agrárias, devido à produção de larga escala dos principais produtos de exportação brasileira, o café, e as oligarquias cafeeiras desse estado conquistaram influências políticas nacionais e governaram o país de acordo com seus interesses. A hegemonia de São Paulo e Minas Gerais na política nacional foi chamada de política café com leite, por meio de acordo entre os partidos republicanos paulista e o Partido Republicano Mineiro. Os dois estados da federação elegeram praticamente todos os presidentes da República Velha, até que a Revolução de 1930 viesse alterar os rumos da política brasileira. Então, gente, esse são alguns dados, né, que podemos dizer aí a respeito da política oligárquica, né? E dentro desse contexto aí da política oligárquica, não, existia, né, alguns termos aí que nós até estudamos em algumas aulas passadas aí, como o patriarcalismo, né? O patriarcalismo está tão relacionado o quê? A organização social familiar baseada em estruturas hierárquicas e autoritárias, que o patriarca detém o poder absoluto sobre a família e seus dependentes. No contexto brasileiro, durante a República Oligárquica, essa estrutura patriarcal se estendia além da família, influenciando as relações sociais e políticas em larga escala. E o patriarcalismo se manifestava na figura do coronel, que exercia aí o poder quase feudal sobre a sua comunidade, sendo visto aí uma figura de autoridade inquestionável e paternalista. O clientelismo também figurava dentro aí da política oligárquica, né, que era um sistema de troca de favores políticos, em que um político, né, o coronel e outro líder local oferece benefícios materiais ou assistenciais aos eleitores em troca de apoio político. E esse benefício pode incluir empregos públicos, acesso a serviços básicos, como saúde e educação, e até mesmo a proteção contra injustiças. Em troca, os eleitores se comprometem a votar nos candidatos indicados pelo líder político. O clientelismo contribuiu para a manutenção do poder das elites políticas e econômicas e a perpetuação e a dependência e a submissão dos eleitores em relação aos seus coronéis locais. Então, esses três fenômenos, o coronelismo, o patriarcalismo e o clientelismo, estavam interligados e se reforçavam mutuamente durante a República Oligárquica, contribuindo para a manutenção dos domínios da oligarquia regional sobre a política e a sociedade brasileira. E esse sistema de poder hierárquico e autoritário perpetuar a exclusão social e a desigualdade e a falta de representatividade democrática durante o período histórico. O direito do voto estava assegurado pela Constituição, mas o fato da grande maioria dos eleitores habitarem o interior, a população sertaneja e camponesa, e serem muito pouco politizado, levou
os proprietários agrários a controlar o voto e o processo eleitoral em função de seus interesses. Então, o coronel geralmente era um proprietário de terra, a figura-chave no processo, o controle do voto, a população rural, temida e respeitado. A influência e o poder político do coronel aumentava à medida que ele conseguisse assegurar o voto dos eleitores para os seus candidatos, por meio do empregado, por meio do emprego da violência e também da barganha, troca de favores. Os coronéis forçavam os eleitores a votarem nos candidatos que conviam nos seus interesses. Então, gente, podemos aí tentar refletir a respeito aí as consequências, né, da República Oligárquica no Brasil. O que será, né, que reflete? Será que reflete isso até hoje, esse tipo, né, essa prática da política? Será que tem influência até hoje no Brasil? Vou dar uns exemplos aí a respeito disso, né? A exclusão social, concentração do poder nas mãos de uma pequena elite econômica e política resultou aí na exclusão social de grande parte da população que não tinha acesso à terra, à educação, saúde e oportunidades econômicas. As desigualdades sociais se aprofundaram, gerando uma sociedade marcada pela pobreza e pela falta de oportunidades para a maioria dos brasileiros. Então podemos dizer aí nesse texto que sim, teve grande influência e grande influência negativa no caso, né? Então, a exclusão política oligárquica também foi caracterizada pela exclusão com as oligarquias regionais controlando o processo político e eleitoral, impedindo a participação efetiva da população nas decisões políticas do país. E o sistema político era dominado por acordos de bastidores entre as elites, deixando pouca margem para a expressão popular. Então, gente, falando aí, basicamente é isso, a respeito aí da política oligárquica, né? E após isso, até 1930, né, a Primeira República, que imperou, né, a velha República, que imperou aí foi esse tipo de situação, esse tipo de política que implantaram, né, aqui no Brasil, que podemos dizer, né, nessa reflexão que até hoje sentimos, né, essa desigualdade, essa exclusão social muito grande, né? Então, gente, por hoje é só. A próxima aula aí falamos aí, provavelmente continuaremos falando a respeito aí do assunto, né? Mas por hoje é só e boa tarde a todos aí, um abraço, tá? Tchau, tchau para vocês, tchau.